acha na frente para se apoiar, para grudar. Então, como eu estava bem dizendo, né? Graça, louvado seja Deus. Eu quero dizer para cada um que é um privilégio ter essa experiência com Deus, pois Deus tem sido, assim, tremendo nas nossas vidas, né? Deus quer usar cada um de nós para ser canal de bênção, para ser canal para que ele venha realizar seus sonhos. Eu quero dizer que os sonhos de Deus nunca morrem. Eu quero dizer que Deus é um Deus que faz história. Deus é um Deus que desfaz história, né? Como eu creio que quase todos dos que estão assistindo, dos que eu convidei, sabem um pouco da minha história em relação à idade. Mas eu já nem pensava mais em ter filho. E para honra e glória do nome do Senhor, o Senhor me deu esse privilégio. Então, eu vejo que aquilo que Deus escreveu para a minha vida, ninguém pode mudar. Eu relutei, confesso para vocês que eu relutei com essa gravidez. E Deus usou, né, pessoas para me falar que eu tirasse o foco do problema, que eu seguisse o exemplo de Ana, né? Que Ana foi vencedora. Essa história está lá em 1 Samuel, capítulo 1, onde Ana, ela queria ter um filho. Eu peço que vocês... Dalina, Oi. Dalina, ó, você segura a sua história aí. Segura aí um pouquinho. Nós vamos fazer uma abertura rápida e já você vai contar isso tudo. Meu coração já está batendo aqui. Segura um pouquinho, Dalina, tá bom? Desculpa, Ana Ju acordou, eu entrei atrasada, achei que já tinha feito. Não, meu amor, a gente está te esperando. Tá bom. Com todas as honras, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou fazer a apresentação, é tudo bem rapidinho. O que a gente quer mesmo é ouvir você. Tá bom. A sua história. Então, o texto selecionado para hoje à tarde, que tem tudo a ver com você, é assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. E eu gostaria de presentear você, Dalina, com uma poesia que eu tenho na vida, com Hebreus 6, que é o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas do templo com ações de graças e nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, porque Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. É este presente meu com esta poesia do rei Davi, que nós estamos celebrando esta fidelidade do Senhor, estamos cantando louvores, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E agora a palavra do pastor Arthur vai orar. Vamos orar. Deus nosso Pai, bendito e engrandecido sejas tu, ó Pai. Nós louvamos o teu nome, nós te engrandecemos, nós te glorificamos, te adoramos. Tu és grande, maravilhoso, poderoso, amor, tu és justiça, tu és paz. Obrigado, Deus, por tudo que tu tens feito através de nós e em nós, em nosso meio, e nisso se inclui Raimundo e Dalina, e também esse grande milagre
milagre que tu tens operado, trazendo ao nosso convívio, Anaraju. Obrigado, ó Pai, por tantas bênçãos recebidas. E que esse encontro nessa noite, ó Deus, fora distantes uns dos outros, nós possamos, ó Deus, colher ricas bênçãos, que o teu nome seja engrandecido e sejamos crescer no conhecimento da tua palavra e também na confiança cada vez maior em ti. E que assim nossa caminhada nesse mundo seja com muito mais vitória, muito mais certeza, muito mais convicção do que tem sido até aqui. Abençoa, Deus, esse lar maravilhoso de Raimundo e da Lina, enriquecido agora com a Anaju. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu pastor Jó. Vamos agora, graça e paz, meus amados. Novamente, sejam muito bem-vindos. A Igreja Batista Belo Horizonte também está muito alegre e está compartilhando mais esse milagre que Deus fez e esse milagre na vida de Dalva. Nós vamos deixar aqui também uma palavra que se encontra em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, que nos diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, nós somos felizes, nós somos alegres, não é porque as coisas estão bem, mas porque Deus está em nossas vidas. E nesse momento agora, eu passo a palavra para a nossa querida irmã Idalina. Falei, já saudei aos amados. Então, é algo assim, poderosamente, né? Peço que Deus esteja assim, me controlando, porque é algo muito profundo, é algo muito belo, é uma experiência tremenda. Quando eu olho para minha filha, às 24 horas do dia que eu estou com ela, que abre o sorriso, e eu vejo assim, é milagre, foi milagre, 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 milagre. O que quero dizer? A vida da gente, né? Todos nós sabemos que a vida humana já é um milagre. Mas, no caso de Anaju, eu costumo dizer que é o milagre de Deus dobrado. Anaju nasceu bem, como vocês puderam ver aí no cartaz, ali ela tinha 3 dias de nascida, né? Eu ainda estava internada, e cheguei para visitar. E o médico me perguntou se eu queria botar no colo. E foi algo tão lindo, irmãos, que eu tinha chegado ali na incubadora pela 2ª vez e disse: oh Deus, quando é que eu vou colocar minha filhinha no colo? Tão pequenininha, daqui até ela crescer para estar colocando no colo, que eu achava, né, que ia demorar. Mas, de imediato, Deus usou o médico e ele me mandou a enfermeira me perguntar se eu queria botar ela no colo. Aí eu nem acreditei. Eu achei que ele estava brincando, coloquei. Isso porque foi um caso, Deus já começou a agir desde daí. Anaju nasceu, apesar de ter nascido, né, pequenininha, prematuro extremo, mas para a glória de Deus, ela nasceu tão bem que nem CPAP, né, respirador artificial, ela não estava usando. Se ela tivesse com respirador, não teria condição de colocá-la no colo. E daí eu coloquei, que é aquele processo canguru, por isso que ela está toda enroladinha assim no meu corpo. E também ela está com o rosto coberto ali, porque ela estava em banho de luz. Daí tiraram para me dar, mas não pode descobrir o rostinho. Mas para honra e glória em nome do Senhor, né? Quando ela nasceu, já chorou, já é uma coisa maravilhosa. O médico já disse, isso é muito bom, o pediatra que foi recebê-la lá na maternidade. E daí eu já comecei vendo o agir de Deus. Todos os médicos, o que fez o exame do coração, disse, ela só é pequena, mãe, mas é saudável.
a América, que estava me acompanhando nas ultrassons também. Olha, ela é pequena, mas ela é saudável. Amados, eu esqueci de falar. Se alguém quiser a palavra, viu? Pode interromper. Daí que eu ficava confortável com essa resposta dos médicos. Mas como a médica me dizia, ela está muito pequena, mãe, para a idade gestacional e está tendo aqui o que se chama de restrição de crescimento. Aí eu comecei a orar pedindo a Deus, para Deus fazer o milagre de aumentar o peso da minha filha, né? Ali na barriga. Eu queria que minha filha saísse normal, de tamanho normal. E daí que não aconteceu. Não aconteceu, mas nem por isso eu me entristeci. Nem por isso eu questionei Deus. Quando a América me falou que eu tinha que ir para fazer internamento e que provavelmente o parto seria prematuro, para honra e glória no nome do Senhor, eu não fiquei tensa. E assim se foi. Chegando lá, fez, como eu disse para vocês, o médico dela, né? Cada criança ali tem o seu médico na UTI neonatal. E o médico dela foi uma bênção de Deus. Ele chegou na maternidade, lá na sala de parto, e disse: Dona Italina, sou eu que vou tomar conta da sua filha. Se apresentou para mim. Irmãos, pense, eu já senti de Deus assim, uma voz suave, aquela voz meiga, sabe? Eu não podia acompanhar minha filha, eu não podia estar com minha filha ali, mas eu já sentia algo de Deus, como Deus cuidou de mim durante toda a gestação e cuida de nós, né, 24 horas por dia. Eu vi ali presente mesmo Deus. E aí, né, quando eu cheguei lá e vi minha filha na segunda vez, no domingo, né, eu tive ela na sexta, no domingo que eu fui para NEL para visitá-la, para honra e glória no nome do Senhor, ela já estava bem lá, né, toda direitinha. Embora já começaram a me dar as notícias de que ela era mesmo bem inquieta, bem ativa, esse é o termo. Isso tudo me alegrava. Graças a Deus, fiquei na UTI, não por estar grave, mas sim por observação. E para honra e glória em nome do Senhor, quando tive alta, gente, é uma dor tão grande a gente ter que sair e deixar, mas assim, Deus confortando. Daí, com 3 dias, coloquei ela no colo, como eu já falei, com 6 dias, ela apresentou uma infecção. Infecção essa que foi se alastrando, e os médicos tentando conter e não conseguia. Me deixaram também bem claro ali que, sabe, que estavam fazendo de tudo para salvar a vida dela, mas estava se agravando. Um momento, amado. Traz, Dan. Aí, ela, né, se agravando, isso foi passando os dias, e o médico me dando a notícia de que ela já não tinha mais o que fazer em relação a exames. Colher o líquido da coluna para ver se não era a meningite. Mas para honra e glória no nome do Senhor, todos os dias ali nós orávamos. Quando chegava, durante o tempo que eu ficava ali junto dela, quando eu saía, antes de vir para casa, quando nós saíamos, né, eu e o pai, nós orávamos
E assim foi, Deus abençoando, e ela ali, né, cheia de aparelho, de fio, que não dava para ver o corpinho. Imagine vocês, 590 gramas com 27 centímetros. Daí que foi o médico, sim, ela foi se agravando e o médico foi me chamando e falando cada coisa que ia acontecendo, ele ia me falando. Inclusive, ele disse, olha, Dalina, os órgãos dela estão entrando em falência. Isso já completando uns 5 dias que ela estava já em estado grave. E nada de descobrir que bactéria era. E daí a gente chorando, eu ficava pelos corredores, chorava muito, mas ali eu clamava ao Senhor, orava ao Senhor, trazia, né, pessoas ali para me ajudar. Deus trouxe assim, de montão mesmo, mães que estavam ali juntos, e a gente se irmana, a verdade é essa, a gente se irmana. E os funcionários também, os médicos, todo mundo ali dá maior apoio, desde o pessoal da higienização ao diretor da ANEL. Momento, irmãos. Daí que eles... Sim. Aí eu subia, irmãos, para a cobertura, né? O quarto de repouso, onde nós ficávamos. E lá tem um quarto de repouso para mães. E de lá da janela, eu ficava vendo o mar e contemplando o mar. E eu lembrava de uma música que diz que o mar é grande, o mar tem tamanho, mas o poder de Deus tamanho não há. E eu lembrava, né, de vários hinos de louvores que diz, tão grande, quão grande é o meu Deus. E lembrava de hinos como não há Deus maior, não há Deus melhor. E isso ia me confortando. E a palavra do Senhor, Isaías, não temas, eu estou contigo. E eu orava e pedia oração. E eu sei que muitos dos que estão aqui hoje, a me ouvindo, a grande maioria sabia da minha história, estava orando por mim e pela minha filha, né, por nós. E daí que Deus operou poderosamente. Eu ia para a cobertura, eu contemplava o mar. Isso, né, de manhã, meio-dia e de tarde. Saía de lá 11h30, 12, muitas das vezes. E isso, eu senti o agir de Deus ali, confortando meu coração. Chegávamos em casa, lia a palavra, orávamos, e Deus trabalhando nas nossas vidas de forma sobrenatural. Quando foi isso, quando ela estava com 16 dias de nascida, num domingo, foi quando ela entrou em falência total. Eu quero dizer para os irmãos que durante toda essa trajetória, em momento nenhum, eu pensava assim, meu Deus, se eu chegar lá e não achar minha filha, que eu poderia estar pensando isso. Eu poderia pensar isso. Mas não, Deus não deixava vocês verem, amados, o cuidado de Deus por nós, né? A palavra de Deus. E Deus ali, com certeza, cuidando, né? Falando conosco e nos sustentando mesmo. Era incrível. Hoje eu pensei, meu Deus, eu vinha e voltava e pensava no pior.
vendo minha filha naquele estado gravíssimo, o médico me alertando. Tem hora assim que eu fico a pensar, eu digo, meu Deus, acho que o médico dizia, oh meu Deus, Dalina não tem noção da gravidade da situação. Mas era Deus, com certeza, era Deus ali agindo na nossa vida daquela forma. Aí, quando foi no dia 8 de dezembro, ela, à tarde, o médico mandou me chamar para avisar que ela tinha falecido. E eu tinha dado uma saidinha. Daí, quando eu cheguei, para a glória de Deus, ele me incentivou a botar no colo. Se eu queria colocá-la no colo. Vejo o agir de Deus, né? Vejo Deus usando poderosamente ali a vida daquele médico. Pois ele, aí as enfermeiras, a dela. Aí a físio, o plantão, coloque. Aí eu fiquei em estado de choque, né? No momento que ele me deu a notícia. Olha, Dalina, eu chamei para lhe dar uma notícia que eu não gostaria. Mas isso, irmãos, ele estava com lágrima no olho. E outras mães que saíram de lá, antes de eu entrar, disse que viu ele chorando, né? O médico é Dr. Luiz Serra Azul, um homem, eu considero um homem de Deus ali. E ele disse, quando ele falou, eu fiquei em estado de choque, lógico, mas com incentivo deles, né? Eu vejo o agir de Deus na vida de cada um daqueles ali. E disseram, coloque ela no colo. Aí, de início, assim, eu achei difícil, cheia de aparelhos, como tirar ela da incubadora. Aí Deus me mostrou que preocupação era essa. Se aqueles aparelhos ali já não estavam resolvendo mais nada. Daí eu coloquei e comecei a orar. Dizendo, Deus, Tu és Deus de milagre, Tu és Deus de milagre. E assim, ó Deus, como tem revelado na Bíblia, vários milagres Teu. E os pedintes, as pessoas que clamavam ali, diziam, se Tu quiseres, Senhor, Tu me curas, se Tu quiseres, Senhor, Tu me salva. E para a glória de Deus, minha filha, né, eu vi ali o agir de Deus, eu botando, olhando, ela já com o queixinho duro, os lábios, os olhos não abriam, né? Tentei assim abrir com a mão, não consegui. E aí eu comecei, Deus, só o Teu milagre, Deus, só a Tua ressurreição, ó Deus, só o Senhor aqui, meu Deus, só Jesus. Daí, Raimundo estava vindo. Quando o médico ligou para ele, ele disse, Deus, nós recebemos a palavra, Deus. Nós recebemos a palavra. E agora, Senhor, como fica? Ó Deus, ó Jesus. Assim como Tu providenciou, Senhor, na vida de Abraão, o cordeiro para Isaac. Manda um milagre ali, Deus, para minha filha. E para a glória de Deus, quando ele chegou, aí ele, e aí, amor? Eu disse, Rai, ela, aqui só a ressurreição. Eu só fazia dizer assim. Aí entrou outra mãe, perguntou como estava. Eu disse, só a ressurreição, aqui só a ressurreição. E daí, meia hora depois, o médico chegou, meia hora não, mais de meia hora. Ele chegou lá, botou o aparelho, escutou o coração, disse que o coração estava batendo. E sendo que o problema foi uma parada, né? Ela tinha dado uma parada essa que ele
com a equipe, não conseguiram reanimá-la. E daí, quando ele viu que o coraçãozinho dela estava batendo, eu creio que para ele também foi uma alegria muito grande, porque ele, no dia que ele deu alta, ele falou para a gente, ele confessou para a gente que foi um milagre divino. Então, eu creio que não só ele, como todos os médicos ali, que viu, conheceu, né? Não só médicos, como todos os funcionários, pais que estavam ali também, né? A ANEL cheia, naquele dia ela estava super lotada, e para a glória de Deus, viu a ressurreição de Ana Júlia. Então, foi algo, né, tremendo. Daí, quando 1 hora depois, ou 2 horas, a enfermeira me perguntou se eu queria botar ela na incubadora de volta. Aí eu disse que eu queria. Aí quando botou os aparelhos, né? Antes mesmo de colocar os aparelhos, já tinha começado a captar sinais. O médico já tinha visto o coraçãozinho dela batendo. E daí, quando botou os aparelhos, começaram todos a captar os sinais. Aparelhos que estavam completamente desligados, né? Ali. E daí foi o agir, né? O agir de Deus. Quando foi no outro dia, eu cheguei lá, eu vi urina na sonda. Ah, que alegria, viu? Foi muito bom. Foi muito bom, foi saber, assim, que Deus, né, reservou isso às nossas vidas. Saber que Ele é Deus, como eu declarei ali, falava, Deus, eu sei que Tu és o Deus do presente, Tu és o Deus do passado, Tu és o Deus eterno. Se o Senhor operou no passado, o Senhor opera também no presente. Se o Senhor quiser, que seja feita a Tua vontade, Senhor. Eu sempre frisava ali, amados. Então, foi algo de Deus, né? Algo que eu vi nesse dia de manhã, foi 8 de dezembro, eu tinha lido, interessante, que eu ficava a semana toda querendo ler esse texto e não lia. Quando foi no domingo de manhã, eu li esse texto que está escrito, né, em 1 Samuel 17, aonde Elias providencia primeiro o milagre, né, da providência ali para aquela viúva com o filho, que foi a providência do pão, e Deus tinha enviado Elias ali para isso. Quando mais tarde, aquela mulher vai chamar Elias, porque a filha dela, o filho dela tinha morrido. E daí, Elias pega o menino, leva lá para cima, né, digamos assim, para um primeiro andar, e começa a orar, e debruça sobre aquela criança, e aquela criança ressuscitou. Eu li isso aqui em casa, no domingo pela manhã. Quando eu chego lá à noite, né, no primeiro momento assim que eu disse não, quando eu lembrei do texto, eu disse, eu quero botar ela no colo. Daí eu disse, Deus, Tu operou, Senhor, na vida daquela criança ali. Deus, Tu opera na vida da minha filha, Tu és Deus. Eu confesso para vocês, né, como eu disse aqui no início, que ali nós nos irmanamos, né? Eu posso dizer isso por experiência, tanto pais como funcionários. E naquele momento ali, eu vi muitos funcionários orando, ali ajudando, como também as mães que ali estavam, fizeram uma corrente de oração cá fora, se reuniram e fizeram,
uma corrente de oração para nos apoiar, né? Para Deus nos fortalecer e para honra e glória no nome do Senhor. Quando eu cheguei na segunda-feira, gente, precisa ver a alegria daquele povo, né? Só em me ver ali já ficavam todo mundo alegre mesmo. Aí, para a glória de Deus, tenho algo tremendo a dizer. Ana Ju é uma criança super saudável, não tem nenhuma anomalia, glória a Deus. Quando ela teve alta, ela veio para casa com uma hérnia enorme no umbigo, e eu disse que eu ia orar. Eu disse para o médico, doutor, eu vou orar em nome de Jesus, não vai levar. Ele disse que poderia sumir, como é de costume acontecer. 1 ano, 2 aninhos sumir, nem precisar operar. E aí eu disse, doutor, eu vou orar em nome de Jesus, ela vai desaparecer bem antes disso. E para a glória de Deus, amados, em 1 semana, o umbigo de Ana Ju já estava normal. Ele passa, né? Toda criança que nasce prematura, eles passam uma série de... o médico, quando dá alta, manda que a gente leve nos especialistas. E daí, neuro, cardiologista, gastro, pneumo, e levei, graças, louvado seja Deus, tudo assim 100%. Então eu vejo que Deus fez o milagre e fez assim completo, fez perfeito, né? Graças, louvado seja Deus. Não toma nenhum remédio, graças, louvado seja Deus. Fico mesmo radiante com o meu Deus e digo para os amados, é muito bom a gente servir a esse Deus, porque Ele dá esse privilégio da gente experimentar das bênçãos dele. Quando eu vejo, assim, ela é muito ativa, muito inteligente, graças a Deus, come bem, não tem, sabe, é algo divino mesmo, é coisa de Deus. Acho lindo quando ela pega o paninho que vai lá e já limpa a boca, quando eu estou dando comida. A mastigação, ali na NEL, ela ficou 4 meses e 10 dias. E a fono me disse que temia dela ter algum problema, por conta de ficar muito tempo com sonda. Né? Para a glória de Deus, quando deu a primeira mamadeira, ela já pegou normal. Quando botei no peito, ela sugou direitinho. Aí tudo era motivo assim de festa, tudo ali era motivo de festa com os funcionários. As fonos ficavam super alegres com aquilo, as físios, né, em ver aquele avanço, o médico. E eu, glória a Deus, graças a Deus. Isso é Deus, isso é o agir de Deus. Eu sempre ali falando isso. Quando ela ficou 4 meses e 10 dias, não só por conta do peso, né, do problema que ela teve, do tempo que ficou internada, mas apareceu um vírus, já com uns 30 dias, com 90 dias, né, depois de 3 meses lá, aí apareceu um vírus. O médico disse que ia ser 42 dias de medicação. E para a glória de Deus, com 21 dias resolveu o problema. Daí que ela foi liberada, trouxemos para casa e tá a bênção, né? E vocês viram aqui no início e estão vendo aí através das fotos, né, que eu tenho postado, uma bênção. Graças, louvado seja Deus. Deus tem trabalhado muito, muito, muito mesmo nas nossas vidas.
tem mostrado o agir dele e o amor incessantemente. Sei que tudo isso aconteceu porque Deus é bom, temos plena consciência disso, e tudo isso só foi possível pelo amor de Deus por nós, né? Quero dizer que esse é um milagre de Deus para nós. Lá na ANEL, quando as pessoas falavam, aí é o seu milagre. Eu disse, meu milagre não, é o milagre de Deus para mim. Você é uma mulher de fé. Sou, amém, glória a Deus. Deus me possibilitou isso, né? Claro, tenho fé. Porque se eu não tivesse fé, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Mas a gente vê que Deus é Deus e que mostra o seu poder quando Ele quer, como Ele quer, né? Quando Ele quer fazer, Ele faz. E como diz um hino aí, que é muito, muito cantado, muito ouvido, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. É bom que tomemos posse disso, que amemos ao nosso Deus, que abracemos as causas, né, do nosso Deus. Pretendo levar esse testemunho de fé, esse milagre, né, para muitos outros lugares ainda, para muitas outras vidas ouvirem e saber que Deus é Deus. Estamos nos sentindo, né? Para quem não nos conhece, para quem não me conhece principalmente, eu já tenho algumas décadas de vida, então o meu esposo também, estamos nos sentindo assim o Isaac, a Sara e o Abraão do século 21, né? Deus tem abençoado, Deus é Deus, Deus tremendo, né? E aqui para encerrar, quer dizer, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Aqui para encerrar, Elias, ele orou a Deus ali quando ele pegou o menino. Ele orou a Deus e disse: ó Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias, o menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Quando eu me converti logo, eu ficava achando que isso era possível porque estava na Bíblia, né? Mas só que eu não ia imaginar que isso ia acontecer com o agir de Deus com a vida de uma filha minha, depois de quase 40 anos de evangélica. E assim, Deus é Deus e quando Ele quer, Ele faz. E faz bem feito. E é muito bom. Quem não experimentou ainda as maravilhas desse Deus, que corra e experimente. Peça a Deus experiência com Ele, que Ele dá, e Ele é bom. Agradeço a oportunidade. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, tiver algo que eu esqueci e Raimundo quiser falar também, né? Tá entendendo? Eu acho, né? Paz do Senhor a todos. Estão me ouvindo?
Estou sendo ouvido? Está, Raimundo? Tá? Sim. Irmãos, Sim, estamos. Certo. O testemunho que os irmãos acabaram de ouvir, eu vou sintetizar, né, porque a oportunidade de Dalina, eu não estava esperando que fosse falar nada, mas quero dizer o seguinte, eu, naquela noite, né, que nós estávamos orando, nós orávamos à noite, né, e sempre apareceu, não sei se foi por coincidência, Deus nos deu essa palavra. E de noite eu orei, né? Tá vendo que ela estava já num estado grave. E orei a Deus, né? Que Ele mandasse os anjos de Deus ali, né? Como a gente crê, né? Que fizesse, fosse ali, fizesse uma operação ali à noite, que fosse em forma adiante, fizesse uma operação. E o que eu achei interessante é que, mesmo que os médicos sempre achavam que estava em estado grave, eu não conseguia acreditar que ela estava grávida. Nunca conseguia acreditar. Um dia que ela o médico falou que ela estava grávida, e eu estive na escola para um final de ano, né, fazer o conselho lá de classe. Mas eu estava assim, tão focado lá na situação, que eu cheguei na escola, fizeram uma festa lá. Interessante, a Ana Ju passando mal no hospital, em estado grave, e o pessoal na escola fazendo uma festa para ela. Fizeram uma festa. Aí, quando eu chego na escola, está uma pessoa de cartaz com o nome dela, escrito Ana Ju. Entrei na sala dos professores, são um monte de fraldas, a Geomária é testemunha, né? Um monte de fraldas. Eu cheguei na sala, ainda sentei do lado das fraldas, depois sentei na mesa lá, tá o painel assim, bem grande assim. Eu sentei e fiquei ali distraído e não vi nada, não consegui enxergar nada, e o pessoal viu que eu estava ali sem perceber nada, eu estava focado lá na situação. E o pessoal tinha bolo, tinha uma opção de salgados, uma opção de coisa lá, aproveitaram o cedo e fizeram muito salgado, uma festa praticamente. Era o chá de fralda de Ana Ju, e no outro colégio iam fazer também, não deu por conta estourou logo as férias, mas iam fazer outra festa. Quer dizer, eu preocupado e o pessoal era, não, vai dar certo, já deu certo, e todo mundo otimista. Então, no momento nenhum eu perdi a esperança, e não pensar, eu estava muito otimista, né? Porque a gente, um dia congregando num lugar, e eu não esperava gostar tanto dessa mulher, tá? Eu casei, e eu não esperava gostar tanto dela. Aí eu disse, poxa, se eu tivesse casado com você há mais tempo, eu teria, não sei, né? Pelo tempo, eu teria aí no mínimo uns 10 filhos, né? Porque não esperava que eu fosse dela. Bom, então, eu não estava esperando assim que estivesse tão grave assim, não aceitava que estivesse tão grave. E aí, quando eu chegava no hospital, porque eu tenho uma característica minha que eu gosto muito de agradar as pessoas. Eu gosto de andar sorrindo. Se dependesse de mim, andava o tempo todo sorrindo. Às vezes nem sempre é possível, mas se eu pudesse andar sorrindo. E eu chegava sempre no hospital, e ali chegou o dia de Natal, eu levei bolo, muita coisa para os médicos, eles queriam fazer no Natal. E aí as médicas assim, olha, a médica, a enfermeira, pensando, para isso, esse homem como ele é, a filha dele está no grave e ele ainda agradando as pessoas. Aí eu disse, mas o que é que tem a ver? A minha filha está em estado grave e eu não agradar. Então eu estava muito confiante em Deus e confiante na palavra, porque um dia a gente congregando,
uma das vezes que a gente visitando algumas igrejas, eu ouvi uma palavra, onde foi a palavra de Samuel lá com aquele caso de Ana, de Peninha, aquela história toda que vocês já conhecem. E a palavra disse, vocês têm que orar com fé, mas pedir com fé mesmo, se vocês quiserem. Para orar de noite e com fé. E aí, eu acho que eu não tenho muita fé não, mas eu ajoelho e oro, sabe? E pedir com fé. E Dalila esqueceu de falar, que essa questão da idade, né? Ela fez, claro que a gente nós precisamos passar por um tratamento, né? Porque a gente vem dessa vida agitada toda, precisa entrar em forma, precisa correr, me preparar para poder fazer parte desse processo. E ela também fez um passo tratamento, né, exames e tudo, que é uma coisa bem responsável. Mas o que eu quero dizer para os irmãos que às vezes a gente fica colocando a desculpa, a idade, mas muita gente nova lá, moça de 22 anos, moça de 18 anos, de 28 anos, com filhos prematuros extremo também. Então, o que nós temos que, nesse momento, ver é que o que está em falta aí é o operar de Deus. Operar de Deus para que todos vejam que quando Deus quer, acontece. Não tem uma mulher que realmente nem esperava mais, ninguém acreditava mais que ela seria capaz de ser mãe. E em um dado momento eu disse assim, puxa, seria tão bom que eu tivesse um filho, né? Pelo menos um filho com você, porque aquela coisa de ter casado e a gente familiarizou tão bem, em tão pouco tempo, familiarizou com os outros irmãos de Anaju e tudo, né? E eu estava bem confiante nesse sentido, porque está tudo indo bem, graças a Deus. Então, para concluir, nesse dia que aconteceu esse episódio de Anaju ter a parada cardíaca, me parece, sabe, parece que ela teve 2 paradas. O médico chegou para ela, falou, ela tinha saído um pouco e o médico falou quando ela chegou, na perínea, aí quando ela chegou, o pessoal estava tudo lá de fora da ANEL e todo mundo falou, vai acontecer alguma coisa com a menina de Dalila, porque o médico está lá dentro, alguém tinha saído da ANEL, o médico estava chorando. O médico de Anaju estava chorando. Veja que o médico se apegar a uma paciente, estava chorando, e aí alguma coisa aconteceu. E ela entrou, e ele ligou para mim, eu já estava no acesso norte, porque eu estava indo para lá, de rotina, para lá, para Anel. Aí o médico ligou para mim, eu estava no acesso norte, e disse assim, Raimundo, venha para cá, porque Idalina está precisando de você. Eu digo, meu Deus, alguma coisa aconteceu. A Anaju está em estado grave e a Idalina está precisando de seu apoio. Eu, doutor, já estou no acesso norte, estou chegando. E quando eu cheguei, aqueles minutos, uns 40 minutos, foi uma eternidade, eu não cheguei ali, ela estava paradinha, e ela esqueceu de falar, ela está toda parada, assim, lábios já secos, assim, e eu comecei a clamar em espírito e dizer, meu Deus, eu não estou acreditando, assim como tu fez com Elias e com Isaac, isso não é verdade que eu estou vendo essa situação. Em momento nenhum eu quis acreditar que eu estava perdendo a filha. Em momento nenhum, estava muito confiante. E aí, para concluir, eu clamando em espírito, daqui a pouco a mãe dela estava muito
ansiosa, só clamando, oh meu Deus, só um milagre, chorando com ela, lá no braço, já todo de qualquer jeito, assim, toda de qualquer jeito, eu estava crendo que estava morta mesmo, de qualquer jeito que ele se tudo. E aí, em um dado momento, eu percebi assim, o pezinho dela mexer o pé. Daqui a pouco vi assim, a testa, depois mexer com a boca. Pô, ela está acordando, Aí, depois, nesse dado momento, ela não sabe explicar bem, porque eu que estava como observador, e ela estava angustiada ali com ela no colo, e depois começou a entrar as pessoas, e aí uma colega dela, uma pessoa da Nela passou, disse assim, ô minha filha, Jesus vai, só Jesus mesmo para poder fazer o milagre. Ô minha filha, só um milagre. E aí, nesse dado momento, eu percebi que os aparelhos que estavam todos desligados, e apagado tudo, eu pensei que tinham desligado. Mas não é que é desligado, é porque o sinal, os aparelhos tinham perdido os sinais vitais dela. Eu não entendia isso, e o médico me explicou depois que foi porque ela perdeu os sinais vitais. E como os sinais vitais foram voltando, eles foram acendendo, ligando aquelas luzes e voltaram a apitar, para aquele apitozinho bonitinho. Eu vou ensinar ela a fazer isso, eu vou ensinar ela a tocar aqueles sons do violino. Já estou ensinando música a ela, já está estudando. Então, o médico deixou dar para a gente, o médico dela, do diarista, falou que o caso dela foi um caso de milagre, que Deus tem muito plano na vida que é na gente. Então, uma pessoa de muita fé, não sei qual é a religião dele, mas ele abençoa a Naju, ele falou, Deus tem muita obra nessa vida de sacrifício, porque o caso de Anaju é um caso de um milagre, para poder a gente ver que Deus faz as coisas, mas Deus e a direita também, ela afirmou, olha, até hoje quando a gente manda umas fotos para eles, que eles gostam de ser cuidados, eles dizem, olha, o caso de Anaju é um caso de milagre, porque nós fizemos tudo que a ciência, tudo que tinha de melhor, nós fizemos para Anaju. Chegou um momento que nós não podemos fazer nada. Então, o caso dela, posso dizer que foi um milagre. Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade, né, de falar. E também quero agradecer a todos os irmãos que oraram, porque eu fiquei esse tempo todo também à disposição de Anaju, né? Ela é uma bebê muito feliz, os irmãos estão muito alegres com ela, muito felizes com ela. Ela é uma menina muito inteligente, não tem problema nenhum. Ela tem uma boa percepção, porque previa que, devido à parada que ela teve, ela podia ter problema muito feliz. Então, eu estou muito feliz, muito apegado a ela. Então, agradeço aos irmãos por tudo. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Posso falar? Raimundinho, Dal, aqui é Verinha. Tudo bom? Tudo bom, Raimundinho? Tudo bom, Dal? Tudo bom. Muito feliz por ver vocês, por ver toda essa irmandade, por ver todos. Nossa, e aqui as lágrimas não contêm, né? Descendo as lágrimas mesmo em ver realmente a maravilha que Deus fez e que Deus operou na vida de vocês, né? Na nossa vida, como você mesmo falou e como o Dal também falou.
realmente foi situações difíceis. Eu vi realmente o sofrimento de vocês. A gente estava sempre juntos, né, ligando um para o outro. E eu mais Carlos, né, nós fomos até o hospital para visitá-la. A gente sabia que a gente não podia vê-la porque ela estava numa situação muito difícil, estava na incubadora, não foi, Dal? Estava na incubadora e a gente não podia visitá-la, mas mesmo assim nós né, fomos para ser solidários mesmo com a situação dos pais, né? Raimundinho e Dal, que são nossos amigos assim de longas datas, né? Então fomos, conversamos bastante e em todo momento o que eu comecei a perceber foi tanto Dal como Raimundinho, né? Que eu chamo assim Raimundinho. Eu sentia na face deles aquela certeza que Deus ia operar. Mesmo que dentro do meu coração, às vezes eu pensava, meu Deus, será que realmente o milagre irá acontecer na vida dessa criança? Mas a gente percebia, eu fui lá visitar, mas confesso que eu saí visitada. Porque eu que fui visitada, porque eu via no rosto deles a certeza do operar de Deus, que Deus ia operar na vida deles. Eles tinham essa certeza e realmente a gente, no momento de maior angústia, nós temos que crer, né? Foi o que aconteceu. Dal disse que Deus prometeu a ela, então ela cria mesmo no milagre. Raimundinho também creu no milagre e o milagre realmente aconteceu na vida deles. Então, quando eu fiquei sabendo que a criança teve alta, nossa, para nós foi uma grande felicidade. Nós oramos muito mesmo, pedimos muito a Deus, mas eu confesso, né, que a vitória é de todos nós e que realmente Deus contemplou eles com essa maravilha. Então, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos que estão aqui presentes. Sou muito grata, é uma obra de milagre. Isso aí, nós não temos dúvidas. Aqueles que confiam em Deus sabem que realmente foi Deus que operou na vida dela. Então, Deus abençoe. Um abraço grande a todos. Um abraço, Dal, um abraço a Raimundinho, um abraço e um cheiro em Anaju. Está muito linda. Deus abençoe vocês. Amém. Mais alguém que deixou a palavra? Eu gostaria de dizer para o meu querido amigo Raimundo, muitas saudades da música lá com gente, nossa, a Lina também, do nosso desejo de ter estado com vocês. Uma das coisas que nós nos parecia uma piroca, uma situação tão especial, tão delicada. Mas orando aqui, passamos um mês fora, mas sempre oração. E logo quando a gente se programava, não, agora dá para ir, já está maiorzinha, foi quando entrou a pandemia, e aí as coisas se fecharam mesmo. Porque essa é uma política do meu coração. Quando o nenenzinho nasce, seja de 9 meses, seja de qualquer forma, eu não vou nos 30 primeiros dias. Mas não vou mesmo. Isso é uma posição minha e do pastor. A criança precisa ter imunidade para receber pessoas adultas, sei lá o que a gente leva, né, para a casa de bebê que está recém-nascido. Mas com a Anaju, então, foi mais especial ainda, mas quando nos programamos para ir, eu amanheci com uma virose e não pude ir. Mas eu quero que vocês acreditem de quanto que a gente orou por vocês e de quanta saudade a gente sentiu de vocês, né? Daquela presença linda de Dalina na IBD, no culto, e Raimundo com essa bondade dele, com essa musicalidade. Vocês estão fazendo muita falta, mas a gente sabe que foi por uma excelente causa e a gente entende perfeitamente. Deus abençoe, né? A vovó Juju vai dar um beijão na Anaju em breves tempos, se Deus quiser. Um beijo, Raimundo, um beijo, e Dalina, sejam muito felizes com a Anaju. Obrigada. Queria chamar a nossa irmã Fernanda.
Boa noite. Agora vamos estar louvando a nosso Deus com a música escolhida, eu acho que foi por nossa mãe Dalina, né? Deus de Aliança. Ela disse que gostava muito dessa música. Então vamos estar nesse momento adorando o nosso Deus, cantando. Nós sabemos que o Senhor tem uma promessa na vida de cada um de nós, assim como tem e teve na vida de nossa irmã Dalina, entregando Ana Ju a ela, para ela cuidar, para ela e para o irmão Raimundo. A gente sabe que o Senhor tem uma promessa, e Ele é o nosso Deus, Deus de aliança, Deus de promessa. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E ela se cumpriu na vida do irmão Raimundo, da nossa irmã Dalina. E ela se cumprirá também na vida de cada um aqui presente nessa noite. Aleluia. Em Hebreus 11, 6 nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que existe e que recompensa aqueles que o buscam. Glórias ao nosso Deus, glórias a Deus pelo seu cuidado, pela vida de Dal, de Ana Ju e de Raimundo. Nós vamos encerrar agora, né? Agradecendo a presença de todos que se fizeram presentes. Também que nós temos a nossa página no Face, que é da Igreja Batista Pelos Mares, e no Instagram também. E se vocês puderem acessar, sejam sempre bem-vindos. Neste momento, pedir o nosso pastor Arno que encerre esse culto orando ao nosso bondoso Deus. Senhor Deus, Pai de amor, Deus da aliança, Deus de promessas e Deus de milagres, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Deus, pelo que Tu tens feito em nossas vidas e de uma forma muito especial na vida dessa família. Irmão Raimundo, irmã Dalina e a sua pequena Ana Ju. Ó Pai, como Tu és maravilhoso, como Tu és grandioso, como Tu és poderoso. A nossa vida está sempre nas Tuas mãos e Tu podes fazer com a nossa vida o que bem entenderes. Tu podes inclusive restituir a vida. Obrigado, Deus, por tudo que Tu fizeste, Pai. E faz, Senhor, com que as pessoas que ouviram esse testemunho nesta noite possam, ó Deus, refletir a grandeza que és Tu, ó Deus, o poder que és Tu, na misericórdia que és Tu, Senhor. Obrigado por tudo isso. Obrigado pela oportunidade que nos é dada através dessa plataforma da rede social de poder atingir pessoas que estão distantes fisicamente, geograficamente, mas nós nos sentimos unidos, próximos, através do Teu Santo Espírito que em nós opera. Faz, Senhor, com que o grupo que teve essa iniciativa se sinta cada vez mais forte e possa continuar esse trabalho. Abençoa cada uma dessas irmãs que tem tido essa iniciativa e está levando à frente esse trabalho, para que tudo, ó Deus, seja para a glória do Teu nome
e para o crescimento do teu povo aqui na face da terra. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. 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 Maravilha de culto. Deus seja louvado. Deus é grandioso. Amém. Se Deus Amém. fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doer, sabia, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo